Olá! O presente vídeo faz parte de uma atividade da disciplina de Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi desenvolvido pelos alunos João Vitor Nascimento Costa, Pedro Henrique Castro e Raila Valentim e tem como objetivo principal trazer um pequeno resumo sobre o funcionamento da energia hidráulica. De início, vamos tratar um pouco sobre a origem e a história da energia hidráulica. Desde a antiguidade, a água foi um fator fundamental no fornecimento de energia mecânica para a movimentação de moinhos e outros objetos. Mas foi apenas no século XIX que esta foi utilizada para a geração de energia elétrica, mais especificamente no ano de 1882, quando um dono de moinhos de papel inaugurou a primeira usina hidrelétrica, usando a energia gerada para alimentar a sua casa. Posteriormente, no ano de 1886, uma nova usina foi construída, com uma capacidade maior, suficiente para fornecer energia para os bondes elétricos da cidade de Appleton. Com o passar do tempo, essa fonte de energia foi sendo cada vez mais usada, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o impulsionamento da industrialização, sendo atualmente uma das principais fontes de energia das indústrias e do Brasil. A energia hidrelétrica é produzida a partir do aproveitamento do potencial elétrico de rios, principalmente aqueles com uma maior quantidade de desníveis em seu curso. Isso porque ela se dá a partir da conversão de energia potencial decorrente da diferença de altura entre o ponto inicial e o ponto final da queda d'água em energia mecânica, a qual é ocasionada pela movimentação da turbina pela velocidade da passagem da água. Ela será convertida pelo dínamo em energia elétrica, a qual será distribuída pela rede elétrica para as cidades e as indústrias. Como mencionado anteriormente, por ser uma fonte de energia que tem seu maior potencial em locais com rios com grandes desníveis, apenas países como Estados Unidos, Canadá, Rússia, China e Brasil apresentam uma grande disponibilidade de produção. No tocante ao Brasil, o país apresenta um grande potencial elétrico armazenado em suas bacias, totalizando mais de 263 mil megawatts, sendo a principal a Bacia do Amazonas, com mais de 106 mil megawatts de potencial armazenado. Um dos principais fatores a serem analisados para a disseminação do uso de uma fonte de energia são os fatores positivos e negativos do seu uso. Assim como as demais fontes de energia, a hidrelétrica apresenta vantagens e desvantagens. Como pontos positivos, podemos citar a alta eficiência energética, sendo uma das fontes com maior aproveitamento, o custo nulo do combustível, uma vez que é utilizada a água como matéria-prima e ela é um recurso natural renovável. Além disso, a não emissão de poluentes, haja visto que é uma energia considerada limpa e a longa vida útil de suas usinas. Apesar dos pontos citados, essa fonte de energia apresenta também desvantagens, como, por exemplo, o alto investimento de capital inicial necessário para a construção das usinas, o elevado custo de manutenção necessários para manter os equipamentos, tendo em vista que é necessária uma mão de obra extremamente específica e capacitada, a distância entre o local de geração e os centros de consumo, fazendo-se necessária uma extensa e cara rede de distribuição, a escassez de localidades propícias para a instalação das usinas, uma vez que essa fonte é altamente dependente de rios com grandes desníveis, e o principal, os grandes prejuízos à fauna e flora devido ao desvio dos cursos de rios, podendo causar a modificação dos ecossistemas e de cadeias alimentares, podendo ocasionar a extinção de animais. Além disso, o impacto social com o deslocamento da população local, a qual perdem empregos e são obrigados a deixar suas casas. Como abordado anteriormente,
Por apresentar uma grande quantidade de bacias com rios que possuem grandes desníveis, o Brasil apresenta um grande potencial elétrico para esta fonte de energia, o qual vem sendo explorado, sendo a fonte hídrica a maior fonte de eletricidade do país, representando mais de 60%, seguida da termoelétrica e da eólica. Outro fator que deve ser altamente analisado para a disseminação ou não do uso de uma fonte de energia é a sua viabilidade econômica. Quando se trata da energia hidráulica, um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, indica que há grandes indícios que apontam as grandes hidrelétricas como economicamente não sustentáveis. Isso porque, por meio da análise de 245 megabarragens construídas em 65 países entre 1934 e 2017, foi percebido que, em 90% dos casos, a construção das usinas ficou mais cara que o orçamento inicial, sendo o principal motivo o atraso de cerca de 2 anos para a finalização do projeto, podendo se tornar até 96% mais caras. Além dos pontos negativos citados, outro impacto ambiental decorrente do uso dessa fonte de energia, que ainda não é de senso comum, é o alto consumo de água, sendo, segundo a Agência Nacional de Águas, 4 vezes maior que o consumo humano do país. Esse enorme gasto é resultado da evaporação dos reservatórios das usinas e pode ser considerado o segundo maior consumo de água no Brasil, perdendo apenas para a atividade de irrigação agrícola. Isso foi tudo, pessoal. A gente agradece pela atenção e espera que tenha ajudado de alguma forma trazendo mais conhecimento acerca dessa fonte de energia e seus pontos positivos e negativos.